Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, ainda mais capelão sênior, formação em psicologia positiva, microexpressões faciais, inteligência emocional, psicanalista clínico em formação, maestria em programação neurolinguística e terapeuta comportamental. Tudo isso para entregar especialmente para você que está conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho, o melhor conteúdo terapêutico, bíblico, que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Ouça atentamente o decreto da palavra terapêutica de Deus no sentido espiritual. Sinais que a palavra terapêutica de Deus está mudando sua forma de pensar. Receba o decreto divino aqui e agora. Há momentos na vida em que tudo parece o mesmo. Mesmos lugares, mesmos rostos, mesmas rotinas, mas por dentro algo começa a mudar. É quase imperceptível, como o primeiro sussurro do vento antes da tempestade. Não há raios, não há trovões, mas há um movimento silencioso dentro da mente e do coração. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A verdadeira conversão a Cristo começa no pensamento e termina no trono de Cristo. Quando Cristo decide transformar um homem, ele não começa pelas mãos, mas pela mente. Mialonus. Cristo não reforma hábitos antes de reformar pensamentos. Ficou interessado? Quer ouvir mais? É exatamente aí que tudo começa, quando os pensamentos do crente moderno começam a acusar do que antes o enchia de orgulho espiritual. Esse é o primeiro sinal que Deus está mudando a sua forma de pensar. O desconforto com o que antes parecia normal, essa revolução invisível é obra do Espírito Santo. Não é coaching, é disciplina mental, não é autoajuda, é a palavra terapêutica de Deus sussurrando a verdade dele dentro do carro das ideias. A palavra terapêutica de Deus quebra raciocínios que sustentavam hábitos doentios. E essa quebra dói. E quer saber o motivo? Se prepare mentalmente. A mente é o campo onde o orgulho espiritual constrói suas fortalezas. Ouça o decreto da palavra de Deus, do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Sofismas, logismos, são mentiras disfarçadas de lógica. E naquele que a palavra terapêutica, e é aqui que a palavra terapêutica começa na mente, a mudar a mente, ela destrói essas fortalezas, isso causa guerra e batalha espiritual.
o sinal mais claro de que a palavra terapêutica de Deus está agindo na mente do crente moderno não é o grito, mas o incômodo. É quando uma música que antes era diversão, agora parece ofensiva. É quando uma conversa que antes fluía, agora pesa. É quando a consciência começa a falar mais alto que o costume. Não é religião, é regeneração espiritual. É o Espírito Santo mostrando que o Evangelho de Cristo não é só para o culto de domingo e quarta-feira. O Evangelho de Cristo é para o pensamento de segunda, terça, quinta, sexta e sábado, enfim, todos os dias semanais. A santidade começa no segredo da mente e não no espetáculo da liturgia. Quem está sendo transformado pela palavra terapêutica de Deus começa a pensar diferente, mesmo sem saber explicar por quê. E aqui está a beleza. A palavra terapêutica de Deus nunca muda a mente para deixá-la neutra e espiritual. A palavra terapêutica de Deus muda a mente para alinhá-la aos céus. O propósito da renovação da mente é fazer com que o crente moderno comece a amar o que Cristo Jesus ama e odiar o que Cristo Jesus odeia. Isso não é reprogramação fria, é um novo nascimento mental. Já pensou nisso? Ficou interessado? Quer ouvir mais? O apóstolo Paulo suplica aos crentes da igreja aos romanos, ainda mais a igreja aos colossenses. Se prepare mentalmente para ouvir. Romanos 12, 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Christos, Logos Christos. Não é apenas sobre pensar positivamente, é pensar ricamente na palavra de Christos. No momento que a mente é renovada pela palavra terapêutica de Deus, o pecado perde o encanto e a cruz ganha sentido. No momento em que a mente é renovada pela palavra terapêutica de Deus, a vida deixa de ser um palco para o ego e se torna um altar para a glória de Deus. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Mas nem todos os crentes modernos reconhecem essa mudança quando ela começa. Alguns crentes modernos pensam que estão apenas ficando estranhos, menos sociáveis, menos empolgados com o mundo. Mas não é apatia, é separação, é Cristo te separando do pensamento antes de te usar na prática. Antes de enviar Ele, Cristo renova. Antes de usar Ele, Cristo limpa. Antes de exaltar Ele, Cristo esvazia. A renovação da mente é o começo de toda a transformação verdadeira. E no momento que essa transformação começa, nada mais será igual. Mesmo que tudo por fora ainda pareça o mesmo. Poucos crentes modernos entendem a intensidade do que acontece no momento que a palavra terapêutica de Deus começa a mudar uma mente, porque esse processo não é leve, ele não é automático, ele não vem com música de fundo suave, nem com tranquilidade emocional. Como se sente ao ouvir esse diagnóstico sobre sua vida? No momento que a palavra terapêutica de Deus entra na mente do crente moderno, ela derruba tronos interiores. Não há trono mais difícil de ser destronado do que o trono da mente do homem. A mente humana é uma fortaleza de hábitos, argumentos e justificativas. No momento que a palavra terapêutica de Deus começa a transformar a mente do crente moderno, ela inicia uma guerra que primeiro acontece no pensamento, depois
no comportamento. Fez sentido espiritual para você? Essa guerra é silenciosa, mas brutal. Começa com perguntas que antes não faziam sentido. Ouça as perguntas. Primeira, por que isso ainda me satisfaz? Segunda, será que o que estou chamando de liberdade não é escravidão disfarçada? Terceira, por que continuo repetindo hábitos que já me machucaram antes? Essas perguntas não vêm de um livro de psicologia. Essas perguntas vêm do Espírito Santo confrontando a alma do crente, a mente do crente. Você sabia? E é aqui que muitos recuam. Pensar dói, questionar o velho eu fere, e a maioria dos crentes modernos prefere se distrair do que mergulhar nesse campo de batalha espiritual. Mas quem ignora essa guerra espiritual nunca conhecerá a paz que vem dela. No momento que a palavra terapêutica de Deus muda a mente, ela muda os critérios. O que era sucesso, agora parece vaidade. O que antes era prazer, agora soa como perda. O que antes parecia liberdade, agora soa como laço. Esse é o momento em que o Espírito Santo começa a redefinir o vocabulário da alma. Isso é doloroso porque significa admitir que você estava errado, significa reconhecer que o mundo te moldou mais do que você pensava. E aqui está um segredo que poucos crentes modernos confessam. A mente renovada precisa ser escravizada antes de ser preenchida. Cristo Jesus não reconstrói sobre ruínas inabaláveis. Repetir, Cristo Jesus não reconstrói sobre ruínas inabitáveis, inabitáveis, inabitáveis. Cristo Jesus primeiro demole, depois ergue. Ficou interessado? Quero ouvir mais. E por isso há tanto conflito espiritual. A velha mente não quer ceder o trono. O ego resiste. O orgulho espiritual grita. A carne tenta racionalizar. O diabo sussurra. Você está exagerando. Não é bem assim. Todo mundo faz. Mas o Espírito Santo sussurra mais forte do que o diabo. Você não é todo mundo, você foi separado. E essa separação começa na mente. Não é isolamento físico, é santidade mental. É quando o crente moderno começa a dizer não, não dentro da mente, antes de dizer não com a boca. É sentir o coração pesar diante do que antes fazia sorrir. Esse é o sinal. Esse é o sinal de que a palavra terapêutica de Deus começou algo eterno dentro de você. A mente do crente moderno, regenerado, é um campo de batalha e guerra espiritual, onde o Espírito Santo luta contra os últimos soldados do pecado. E você sabe o que isso significa? Significa que se você está em conflito interior, se seus pensamentos estão sendo sacudidos, se o que era confortável agora parece errado, você não está em crise, você está em processo. A palavra terapêutica de Deus está trocando as lentes com o que você vê o mundo. A palavra terapêutica de Deus está quebrando o espelho da vaidade. A palavra terapêutica de Deus está arrancando as raízes de mentiras que se disfarçavam de verdade. E isso dói, mas essa dor é santa. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Se prepare. O sinal de que a mente está sendo transformada pela palavra terapêutica de Deus é que o pecado deixa de ser confortável
e a verdade de ser opcional. É quando o crente moderno não consegue mais assistir o que antes assistia sem sentir peso. É quando o silêncio começa a incomodar mesmo do que um barulho. É quando o silêncio começa a incomodar menos do que o barulho. É quando a vontade de estar com Cristo supera a vontade de agradar os homens. Esse é o sinal de que a mente transformada pela palavra terapêutica de Deus produz fruto. Essa é a batalha espiritual que precede o avivamento. Nenhuma transformação pública começa sem renovação secreta na mente. A palavra terapêutica de Deus está lutando em você, porque planeja agir através de você. Mas antes disso, a palavra terapêutica de Deus precisa vencer na sua mente. No momento que a palavra terapêutica de Deus começa a mudar a mente do crente moderno, um dos primeiros sintomas visíveis não é um grito de vitória, mas um silêncio profundo. Silêncio diante das velhas opiniões, silêncio diante dos debates vazios, silêncio diante das distrações que antes pareciam indispensáveis. Esse silêncio não é vazio, é reverência, não é apatia, é escuta, é como se a alma entendesse pela primeira vez que precisa parar de falar para começar a ouvir a voz terapêutica da palavra de Deus. Cristo fala melhor no silêncio quebrado. Cristo fala melhor pelo arrependimento, metanoia, do que no barulho alimentado pela vaidade. No momento que a mente do crente moderno começa a ser renovada, o silêncio se torna altar. Nesse processo, muitos se sentem confusos, acham que estão perdendo a fé, porque não têm mais vontade de debater doutrina, comentar tudo nas redes sociais ou se posicionar em cada polêmica. Mas não é perda, é lapidação espiritual. No momento que a palavra terapêutica de Deus renova a mente do crente moderno, ela limpa a boca, palavras vãs se tornam pesadas, críticas levianas se tornam amargas, piadas vazias perde a graça. E o crente moderno que antes se alimentava de barulho, agora começa a ter fome de silêncio com Cristo Jesus. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Esse é um dos sinais mais belos de transformação mental, o desejo de escutar mais do que falar. E há um detalhe espiritual aqui que poucos crentes modernos percebem. A palavra terapêutica de Deus não apenas muda o que pensamos, a palavra terapêutica de Deus muda a forma como pensamos. A mente natural reage, a mente renovada reflete. Antes você retrucava, agora você ora. Antes você se impacientava, agora espera. Antes você defendia seu ponto, agora você busca o coração de Cristo. Isso não é fraqueza, é santidade. A mente carnal é impulsiva, mas a mente do Espírito Santo é sóbria. Essa sobriedade espiritual vem com silêncio, com pausas, com sensibilidade. A sabedoria se veste de silêncio antes de abrir a boca. Esse silêncio incomoda os que estão ao redor. Amigos dizem que você mudou, que está mais calado, mais sério, menos sociável. Eles não entendem que você não está triste, está em obra espiritual.
E a obra da palavra terapêutica de Deus sempre começa dentro, no coração, na mente. A mente renovada começa a escolher suas batalhas. A mente renovada não gasta energia com o que não edifica. A mente renovada não entra em guerras que não glorificam a Cristo. E isso, por si só, é uma revolução espiritual, porque o mundo treina as pessoas para reagirem a tudo. Mas a palavra terapêutica de Deus treina seus filhos para reagirem como Cristo, com mansidão, com sabedoria espiritual, com propósito espiritual. E há um consolo precioso aqui. Quer ouvir mais? Se prepare. Se você tem sentido esse silêncio, esse reconhecimento interno, esse afastamento de algumas conversas e ambientes, não se culpe. Talvez Cristo esteja te chamando para um jejum de palavras. Talvez Cristo esteja limpando o barulho para que você ouça melhor sua voz. Talvez o que parece retração seja, na verdade, uma expansão invisível, um tempo em que o Espírito Santo está escavando novos poços dentro de você. Não para que você fale melhor, mas para que você ouça mais fundo. Porque antes de enviar um profeta, Deus o ensina a ouvir. Então, se você tem sentido vontade de falar menos e ouvir mais, de julgar menos e orar mais, de expor menos, refletir mais, não lute com isso. Isso é um sinal de que Deus está purificando a sua mente. E quando a mente é purificada, até o silêncio se torna uma forma de louvor. A transformação da mente começa a criar rupturas externas. Quem está sendo moldado pela palavra terapêutica de Deus na mente, inevitavelmente começa a causar estranheza no ambiente. Antigos prazeres perdem o sabor. Velhos ciclos começam a incomodar. Conversas antinormais agora parecem rasas, fúteis e até tóxicas. Isso cria um confronto silencioso, mas constante. O Espírito Santo, ao renovar o entendimento, não apenas te dá novos pensamentos, ele te dá nova sensibilidade. E o que antes passava despercebido, agora pesa. A mente santificada ora em lugares onde antes sorria. Esse confronto não é apenas contra o mundo externo, é contra os resquícios do velho eu. A nova mente começa a perceber o quanto ainda há de mundano nas motivações que pareciam espirituais. Você começa a questionar: por que eu quero esse ministério? Seja de pastoral, capelania ou outros sentidos. É para servir ou para aparecer? Por que estou buscando essa bênção? É para glorificar a Deus ou para alimentar meu ego? Essa oração é rendição ou manipulação? Essas perguntas não surgem da carne. Elas são fruto de uma mente que está sendo lavada pela verdade da palavra terapêutica de Deus. E aqui está o confronto. Aqui está o desconfronto. O Evangelho começa a ferir onde só massageava. Esse é um momento perigoso e sagrado. Perigoso porque muitos resistem. Tentam silenciar essas perguntas com mais ativismo, mais entretenimento, mais distração religiosa. Mas é sagrado, porque é o Espírito de Deus
removendo máscaras sutis, cortando raízes de vaidade espiritual, desnudando o coração para que a mente seja realmente renovada. Ficou interessado? Quer ouvir mais? É nesse ponto que muitos crentes modernos fogem do processo. Querem um alívio da graça, mas não o bisturi da santidade. Querem a paz de Deus, mas não o Deus da paz, porque ele traz com ele a espada e separa a alma da carne. Mas se você resistir à tentação de recuar, algo glorioso começa a acontecer. E quer saber? O mundo já não te molda, as opiniões já não te escravizam, os medos já não te paralisam como antes. Você começa a pensar como cidadão dos céus, da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mesmo vivendo na terra. Suas decisões passam a ser filtradas pela palavra terapêutica de Deus. Suas decisões passam a ser filtradas pela eternidade, não pela conveniência. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente renovada não busca apenas o lícito, mas o que é santo. Isso muda tudo. Suas conversas, seus relacionamentos, seus hábitos, suas prioridades. O reino de Deus começa a se manifestar dentro de você antes de se manifestar ao seu redor. O verdadeiro crente não apenas crê diferente, pensa diferente. E é isso que o mundo não suporta. E essa é uma verdade que conforta até o mais antigo na fé, porque muitos se acostumaram a viver de forma religiosa, mas com a mente secular. Frequentam cultos, mas pensam com o mundo. Servem, mas decidem com base no ego espiritual. Pregam sobre a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas planejam como se esta terra fosse tudo. A mente renovada rompe com essa incoerência. A mente renovada expõe as duplicidades. A mente renovada cobra a integridade. A mente renovada diz: ou tudo é para Deus ou é vaidade. É por isso que a verdadeira transformação mental não é bem-vinda por todos os crentes modernos, porque ela denuncia, sem palavras, o conformismo dos que preferem sobreviver à margem da cruz. Fez sentido para você? Mas a quem se entrega a renovação da mente é o começo de uma nova vida, não apenas de uma nova fase. É o portal para uma consciência desperta, para uma fé lúcida, para uma santidade que começa onde ninguém vê no pensamento. E o mundo, ainda que não entenda, verá o fruto. Toda mente renovada, mais cedo ou mais tarde, gera uma vida transformada. Há uma linha invisível que separa os que pensam segundo a carne dos que pensam segundo o Espírito Santo. E essa linha se torna evidente quando decisões precisam ser tomadas. A mente que foi tocada pela palavra terapêutica de Deus começa a fazer escolhas que parecem absurdas para quem vive conforme o curso natural do mundo. Abrir mão de oportunidades, recusar elogios, fugir de ambientes populares, cortar vínculos afetivos, dizer não ao negócio lucrativo. Essas atitudes não fazem sentido para uma mente renovada. Mas para quem for iluminado pelo Espírito Santo, elas não são perda, são proteção. A sabedoria do mundo zomba
das decisões na pátria celestial. Mas a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, não negocia com tolos, dementes espirituais. Uma mente renovada não escolhe pelo retorno imediato, mas pela glória futura. A mente renovada pergunta: isso vai me fazer feliz agora? Mas isso glorifica a Deus eternamente? Essa simples mudança de critério já separa multidões, porque o mundo ensina a maximizar prazer e minimizar sacrifício. Mas o Espírito Santo ensina a morrer para viver, a perder para ganhar, a descer para subir. A mente renovada abraça o paradoxo da cruz. A mente renovada entende que o caminho do reino de Deus é estreito e por isso começa a dizer não para o mundo que alarga demais a estrada. E esse não muitas vezes é solitário. E aqui está um detalhe que poucos crentes modernos falam. A mente transformada é muitas vezes incompreendida até mesmo dentro da igreja. Há crentes modernos que vivem na liturgia, mas ainda pensam com o mundo. Quando alguém começa a tomar decisões guiadas pela eternidade e pela verdade da palavra terapêutica de Deus, é comum ouvir críticas e quer saber como. Tá fanático demais, não precisa exagerar, não é bem assim. Mas esses comentários revelam mais sobre quem os diz do que sobre quem os ouve. Quem teve sua mente renovada não precisa da aprovação dos homens para obedecer à voz da palavra terapêutica de Deus. É melhor andar sozinho com Cristo do que acompanhado pela opinião pública. Essas escolhas não nascem da emoção, mas da convicção espiritual. E convicção espiritual é fruto da intimidade. A mente natural oscila com a pressão. A mente natural oscila com a moda. A mente natural oscila com medo, mas a mente do Espírito Santo é firme. A mente do Espírito Santo pode até tremer, mas não volta atrás, porque ela foi selada pela verdade da palavra terapêutica de Deus. E quando a mente é selada pela verdade da palavra terapêutica de Deus, ela prefere perder tudo do que negociar o que é eterno. Isso não significa perfeição, significa clareza espiritual. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente renovada não vive em dúvida quanto ao que é certo. A mente renovada pode até fraquejar, mas sabe o caminho de volta. A mente renovada pode até cair, mas levanta já arrependida, porque carrega dentro de si o incômodo da incoerência. É por isso que a palavra terapêutica de Deus não apenas transforma corações, ela transforma pensamentos, porque as decisões nascem nas ideias. Nenhum pecado começa nas mãos, começa na mente. Nenhuma vitória começa na prática, começa com a intenção. Você sabia? Quando a mente é purificada, as escolhas começam a mudar. E quando as escolhas mudam, a vida inteira se transforma. Por isso, se você tem feito escolhas difíceis, renúncias que parecem loucura, passos que ninguém entendeu, não se desespere. Talvez você não esteja se perdendo, mas se encontrando, porque o maior sinal de que a mente foi renovada é a coragem espiritual de obedecer mesmo sem plateia.
e lembre-se disso. O mundo aplaude quem faz o que todos fazem, mas os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, se manifesta onde há alguém disposto a fazer o que ninguém quer fazer. A mente renovada não espera incentivo, ela segue a luz da verdade da palavra de Deus. E essa luz está te levando por um caminho mais estreito, mais difícil, mais solitário. Siga a si mesmo. Cada passo guiado pelo Espírito Santo, mesmo quando escandaliza a lógica humana, é um altar invisível que glorifica a Deus. A mente carnal lê a Bíblia com quem busca conforto. A mente renovada pela palavra terapêutica de Deus lê a Bíblia como quem encara o espelho. E é aqui que o processo de transformação atinge um de seus momentos mais intensos. A Bíblia, que antes era apenas um texto sagrado, agora se torna viva, cortante, penetrante. Versículos que antes soavam poéticos, agora sangram. Promessas que antes soavam doces, agora vêm acompanhadas de exigências. A mente renovada e transformada pela palavra terapêutica de Deus não lê para confirmar seus pensamentos, lê para confrontá-los. É nesse confronto que ela nasce, a mente renovada. Muitos crentes modernos se assustam com essa fase. Acham que estão ficando duros demais, exigentes demais, radicais demais. Mas, na verdade, estão apenas se aproximando do padrão dos céus, da cidade, do Deus vivo, a Jerusalém celestial. A Bíblia, quando lida com a mente do Espírito Santo, não é um travesseiro, é uma espada afiada de 2 gumes. A Bíblia, quando lida com a mente do Espírito Santo, separa o falso do verdadeiro, o desejo da vontade, a emoção da convicção. A Bíblia, quando lida com a mente do Espírito Santo, arranca as máscaras do coração e exige um posicionamento. E quem não suporta isso acaba voltando à superficialidade espiritual, à neutralidade espiritual e o auto-engano. Mas quem permanece, mesmo sangrando pela verdade da palavra terapêutica de Deus, será moldado à imagem de Cristo Jesus. E aqui está um segredo espiritual. A mente renovada não apenas lê a palavra terapêutica de Deus, ela é lida por ela. E é como se, ao abrir a Bíblia, nós estivéssemos apenas estudando, mas sendo estudados. Os textos nos examinam, os mandamentos nos pesam, as verdades nos testam. Não é mais uma leitura devocional confortável, é uma cirurgia espiritual. A mente antiga busca textos que justifiquem seus caminhos. A mente renovada busca textos que expõem os seus desvios. Isso muda tudo, porque a Bíblia deixa de ser uma companhia religiosa e se torna um instrumento de santificação. Nesse ponto, até os textos familiares ganham nova luz. Passagens bíblicas que foram decoradas há anos agora falam com poder espiritual. Versículos bíblicos que antes serviam para consolar, agora chamam a metanoia ao arrependimento. Isso acontece porque a mente, ao ser purificada, começa a perceber o peso da glória,
escondido nas entrelinhas. Não se trata mais de ler para pregar, mas de ensinar ou para debater. Trata-se de ler para obedecer espiritualmente. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente transformada não busca versículos que sustentam a opinião. A mente transformada busca palavras que revelam a vontade de Deus Pai. É nesse espelho que muitos crentes modernos desistem porque não gostam do que veem. A palavra terapêutica de Deus revela impurezas que o culto não mostra, feridas que a música não cura, mentiras que a religião não confronta. Mas a mente renovada pela palavra terapêutica de Deus não foge do espelho. Ela permanece ali chorando, se for preciso, quebrantada e necessário, mas não se afastando, porque ela, a mente transformada, renovada, entende que esse espelho é, na verdade, um portal. Quer ouvir mais? Quanto mais você olha, mais vê Cristo. Quanto mais se expõe, mais se transforma. E um dia, como diz o apóstolo Paulo, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Se a palavra terapêutica de Deus tem te ferido, continue. Se ela tem te desnudado, permaneça, porque a ferida que a palavra terapêutica de Deus causa é a ferida que ela mesma cura. E esse é o maior sinal que sua mente está sendo renovada pela palavra terapêutica de Deus. Você já não procura argumentos, você procura santificação, santidade. A verdadeira transformação da mente nunca fica presa no pensamento. Ela transborda. E quando transborda, não faz com alarde, mas com frutos. A mente que foi lavada pela palavra terapêutica de Deus, que passou pelo silêncio, que resistiu ao confronto, agora começa a manifestar sinais visíveis, não de exibição, mas de essência espiritual. E esses sinais, muitas vezes, não são notados pelos olhos humanos, não são profundamente perceptíveis, mas são profundamente perceptíveis pelos céus. Porque quando o mundo busca performance, Deus observa a transformação. Os frutos de uma mente renovada são sutis, mais poderosos. Um olhar mais compassivo, um gesto de renúncia que ninguém vê, um perdão liberado sem aplauso, uma escolha santa feita no secreto, uma resposta branda no meio ao conflito, um sim à cruz dito em silêncio. Essas coisas não rendem cliques, não geram fama, não impressionam os religiosos, mas faz os céus sorrir, porque são sinais de um crente moderno que não pensa mais segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. E quem pensa assim já não vive mais para si mesmo. É nesse ponto que a mente renovada pela palavra terapêutica de Deus se torna um altar, não mais um lugar onde se apenas busca Cristo, mas se manifesta aos outros. Você sabia? Isso acontece nos detalhes, nas palavras escolhidas com sabedoria, na paciência com os fracos, na firmeza diante da tentação, no amor prático, ao invés da crítica. Essas atitudes não vêm da força de vontade. Essas atitudes vêm de uma mente que foi reprogramada
pela eternidade. Não é esforço moral, é fruto espiritual, e onde há fruto, a glória para Cristo. Mas há algo importante aqui. Quem tem uma mente renovada pela palavra terapêutica de Deus, não precisa provar que mudou. A própria vida começa a falar. E essa fala é suave, mas implacável, porque ela incomoda quem ainda está preso aos padrões do mundo. E é por isso que os que foram realmente transformados na mente pela palavra terapêutica de Deus, muitas vezes enfrentam rejeição até dentro da igreja, mas não devem recuar, porque não foram chamados para agradar os homens, mas para refletir a Cristo Jesus, que pensava segundo Deus Pai. O fruto mais profundo de uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus é esta. Ela ama a verdade da palavra de Deus, mesmo quando ela fere. Uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus abraça o processo, mesmo quando dói. Uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. Essa mente transformada pela palavra terapêutica de Deus não precisa de aplausos, porque já foi tocada pela glória de Deus. Uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus não precisa de palco, porque já encontrou o propósito. Uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus não vive mais de emoções passageiras, porque se alimenta da verdade da palavra terapêutica de Deus. E quer saber aqui agora onde essa mente está? Na paz. Não paz da ausência de conflitos, mas a paz de quem já está em guerra com Deus, de quem já não está em guerra com Deus. Se você já consegue enxergar frutos nas suas escolhas, na sua linguagem, os seus silêncios, então continue. Não se compare com os que estão no início. Não se irrite com os que zombam. Não se acomode com os que pararam. Uma mente transformada pela palavra terapêutica de Deus é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Frutifica o tempo certo, mesmo em silêncio. E seu fruto é santo, porque nasceu de uma mente que decidiu pensar como Cristo. Ficou interessado. Quer ouvir mais? O maior sinal de que a palavra terapêutica de Deus mudou a sua forma de pensar não é apenas o abandono do pecado, nem o amor à palavra de Deus, nem mesmo os frutos visíveis de obediência. O último e mais profundo sinal de uma mente renovada pela palavra terapêutica de Deus é este. A mente renovada começa a desejar os céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mais do que essa terra. Não como fuga, mas como destino. Não como escape, mas como lá. A transformação é completa quando os pensamentos já não estão presos ao agora, mas conectados com a eternidade em Cristo Jesus. A Bíblia diz, ouça o decreto na palavra de Deus: pensai nas coisas do alto, não as que são aqui da terra. Colossenses 3:2. Esse pensamento celestial não é alienado. Pelo contrário, é o mais lúcido que um ser humano pode ter. Ele dá sentido à dor, da esperança, do silêncio, da coragem
espiritual na perda, porque a mente que pensa segundo o alto enxerga com os olhos da fé em Cristo. Ela, a mente renovada pela palavra terapêutica de Deus, sabe que a vida não termina no túmulo, que as lágrimas não são em vão, que os não de Deus escondem livremente, o que o tempo presente é só o prefácio de uma história eterna. Isso muda tudo, muda o ritmo, muda a urgência, muda até ao que você chama de vitória. Quando essa mente renovada pela palavra terapêutica de Deus toma forma, o que antes era vaidade vira pó. A busca por aplausos perde o brilho, a obsessão por relevâncias se dissolve, a comparação com outros cessa. A mente renovada pela palavra terapêutica de Deus, que busca as coisas do alto, não vive mais para impressionar, mas para agradar a Cristo Jesus. A mente renovada pela palavra terapêutica de Deus não negocia princípios por conveniência, não troca o eterno pelo imediato e, acima de tudo, a mente renovada pela palavra terapêutica de Deus não tem medo da morte, porque sabe que a morte, para quem pensa como Cristo, é apenas uma ponte para casa. Ficou interessado? Quer ouvir mais? A mente espiritual não se desespera com o fim, porque sabe que o fim é o começo. Mas essa mentalidade é rara e custosa, porque exige morrer todos os dias. A mente espiritual exige negar a si mesmo em pensamentos, em planos, em ambições. A mente espiritual exige carregar uma cruz invisível que muitas vezes ninguém valoriza, mas ela é a mente de Cristo. E somente os que pensam como Cristo viverão com Ele. Ficou interessado? Quer ouvir mais? Ouça as palavras do apóstolo Paulo à igreja aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Ou seja, os que pensam como ele, Cristo Jesus, os que pensam como ele, Cristo Jesus, desejava, essa é a mente que agrada a Cristo. E não é adquirida num culto, nem herdada por tradição, nem ativada por emoção. Essa mente transformada pela palavra terapêutica de Deus é forjada no altar do arrependimento, alimentada pela palavra de Deus, refinada pelo sofrimento e selada pelo Espírito Santo. E se você percebe que algo em você mudou, se o pecado já não te diverte, se os céus passou a te atrair, se a vontade de obedecer espiritualmente superou a de impressionar, então você não está em crise, você está sendo transformado. Isso é mais precioso do que ouro. Por isso, aqui está o chamado final. Não recue. Não tente voltar ao antigo conforto mental. Não negocie a renovação por estabilidade emocional. Cristo está te levando a um novo nível de consciência espiritual e santidade de propósito. E essa jornada começa, continua e termina dentro da mente. Se você sente que está sendo transformado, então declare isso com ousadia espiritual. Não apenas com palavras, mas com pensamentos, decisões, frutos, porque o mundo está morrendo
por falta de pessoas que pensam com os olhos dos céus, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Agora, se essa pregação te confrontou, obedeça-a espiritualmente. Se essa pregação te tocou, testemunhe. E se essa pregação te despertou, responda. O reino de Deus precisa de mentes renovadas e talvez a sua seja a tocha que vai incendiar outras ao redor. Gostou do conteúdo espiritual? Se sente aqui agora preparado para entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, no momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios espirituais advirão. Corra agora, entregue sua alma para Cristo e peça a Cristo perdão dos seus pecados. E Ele, Cristo, vai perdoar você, transformar você, salvar você e selar você com o Espírito Santo. Mas faça isso hoje, agora. Enquanto o seu coração bate o seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus